Nós tratamos já aqui no Jornal do Piauí a respeito do redimensionamento do Tribunal de Justiça. O tribunal precisa se reorganizar para garantir um bom funcionamento, antes inclusive de chamar os concursados. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, doutor Antônio Oliveira. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde. A todos os telespectadores que acompanham a TV Cidade Verde. Em nome do presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Erivan Lopes, agradecemos aqui a participação. Bom, como é que está esse estudo de redimensionamento? Hoje o Piauí possui 95 comarcas. Vai diminuir para quanto? Isso, na realidade, o estudo das agregações das comarcas no estado do Piauí, ele visa inicialmente cumprir uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, que através de uma de suas resoluções, qual seja a resolução número 184 de 2013, diz que os tribunais devem adequar as suas unidades jurisdicionais, leia-se varas ou comarcas, tá certo? A um patamar que obedeça ao número de casos novos ingressados no estado. Como é que é isso? O nosso tribunal, em média, entram, levando em consideração o último triênio, ou seja, 2013, 2014 e 2015, 835 processos. Isso é a média do estado. Através desta resolução, o CNJ diz então que os tribunais devem adequar e fazer um corte, seja extinguindo, seja agregando, aquelas unidades cujo último triênio seja igual ou inferior a 50%. Na prática, isso significa o quê? Que aquelas comarcas que hoje têm um movimento processual de casos novos inferior a 417 processos, devem entrar neste processo de agregação. Certo. Isso significa dizer o quê? Que não vai ser necessário todo o pessoal? Como é que vai ficar a situação dos servidores do Tribunal de Justiça nesse redimensionamento? Um dos fins principais desta proposta de agregação do presidente do Tribunal de Justiça, alinhando-se à resolução do Conselho Nacional de Justiça, é exatamente equalizar força de trabalho. O que acontece hoje nas nossas unidades jurisdicionais, nas nossas comarcas, sobretudo, é uma diferença gritante entre número de processos que entram, ou seja, casos novos, o que dá ensejo à aplicação desta resolução, como também de casos pendentes, de processos parados. Hoje, para se ter ideia, existem unidades jurisdicionais do nosso estado, o exemplo de Santa Filomena, em que a média do último triênio foi de 91 processos por ano. Perceba que isso, num cálculo bem simplório, dá menos de 10 processos mês, correto? Ao passo que nós temos unidade jurisdicional no estado em que se ingressam mais de 200 ações por mês. Então, isso com o passar do tempo, chega a uma disparidade enorme. Por exemplo, nós temos comarcas hoje que têm, em média, de 300 processos com acervo, ao passo que nós temos unidade jurisdicional, varas em Teresina, com quase 10 mil processos. Ou seja, há uma disparidade enorme. É preciso colocar mais pessoas para trabalhar onde há mais processos. Onde realmente há uma demanda maior da população. Tem um desequilíbrio, né, doutor Antônio, na questão dos profissionais, uma carência em alguns lugares e um excesso em outros. Isso, ficam subaproveitados. Esses servidores, esses magistrados, o que acontece na prática é um subaproveitamento deles. Por quê? Numa matemática bem simples, não dá para comparar um lugar em que você tem 300 processos no acervo com um lugar que tem 3 mil processos no acervo. É intuitivo que esta população, em que o juiz e o número de servidores está sobrecarregados por uma demanda maior, tenha uma sede maior de justiça, que ela queira que seu processo ande mais rápido, como é o intuito de todo cidadão e como assim fala a nossa Constituição, da celeridade do processo. Esse estudo vai atrasar a convocação dos concursados do Tribunal de Justiça, doutor? Eu não diria que necessariamente atrasar, até porque foi homologado recente, é de conhecimento de todos que na semana passada, depois de decisão plenária do Tribunal de Justiça, foi homologado o último concurso para servidores daquela casa, de tal sorte que estão sendo feitos os últimos detalhes técnicos para que comecem a ser chamados aqueles servidores que foram aprovados. É claro que, como a proposta de agregação está na pauta para ser votada na próxima semana, ou seja, dia 11, enquanto não houver, digamos assim, a resolução
desta prejudicial, seja aprovando ou não, não há como o presidente chamar esses servidores. Por quê? Porque vai haver um redimensionamento. Imagine se comarcas hoje ele vai precisar. Não necessariamente. Nós precisamos ter essa conta justa para não chamar nem mais e nem menos servidores. É muito complicado fazer, por exemplo, o telespectador quer saber aqui, está dando a sugestão, fazer uma transferência de servidores dessa comarca que necessita mais para a comarca que tem mais servidores, que tem menos. É claro fazer que um remanejamento, né? Sim, sim. É delicado, sobretudo para aqueles servidores que têm residência nas comarcas atuais, aqueles servidores que já moram há anos, né? E isso realmente cria um problema seríssimo, porque ele naturalmente, né, não quer deslocar, tá certo? Não quer deslocar. No entanto, todos aqueles que conhecem o direito administrativo, tá certo, sabe que prevalece a supremacia do interesse público em detrimento do interesse particular. E é essa linha de atuação que o presidente pretende tomar naqueles casos que for necessários, porque deve-se frisar, Joelce e Eli, que há comarcas que o número é tão diminuto que hoje tem um servidor efetivo, 2 servidores efetivos. O que é pouco. Doutor, agora, em relação foi tomada a decisão, doutor Fernando Mendes, desembargador Fernando Mendes, de suspender descontos feitos em contra-cheques de servidores que iriam para uma federação nacional, uma entidade nacional que representa os trabalhadores, servidores públicos. Como é que foi esta decisão e quantas categorias foram alcançadas por ela? Bom, Jorge, eu não posso lhe precisar, até porque isso não é uma matéria afeta a presidência, isso está diretamente ligado ao desembargador relator, no caso, o desembargador Fernando Mendes. O que eu tomei conhecimento é que, de fato, recente, na semana passada ainda, chegou uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, determinando que fosse cumprido uma decisão, ou seja, em cima de um acordo que já tinha sido lavrado no passado e que mandava se descontar imediatamente, tá certo, daqueles servidores filiados a esses sindicatos, uma porcentagem que chega ao patamar de 40%. Ao que eu tenho conhecimento, o que esses sindicatos se insurgiram foi exatamente por entenderem que deveria ser um desconto progressivo, 5% a cada ano, a partir de 2009, limitando ao teto de 40%. No entanto, da forma com que veio do Superior Tribunal de Justiça, se determinava que fosse feito de imediato, o que na prática, segundo alega o advogado desses sindicatos, isso geraria ou gera uma injustiça. Bastando se comparar, por exemplo, que alguns filiados, alguns sindicalizados que ingressaram em 2015 não poderiam ter descontos retroativos a 2009. Então, foi esse o motivo. A partir destas alegações, até onde eu tenho conhecimento, repito, de maneira superficial, o desembargador Fernando Mendes, um homem de bom senso, ele suspendeu esses descontos. Tá certo, estão suspensos os descontos, 3 categorias foram contempladas, entre elas a da educação, que é a maior categoria do Estado, tiveram o desconto suspenso pela Justiça. Doutor Antônio Oliveira, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Nós conversamos com o doutor Antônio Oliveira, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça. Muito obrigado.